Olá, galera do mundo do trabalho, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa disciplina. Vamos retomando agora o terceiro bimestre. Vou trazer para vocês algum levantamento do que a gente discutiu nesse primeiro semestre, no primeiro e no segundo bimestre, trazendo algumas reflexões e orientações para esse nosso terceiro bimestre. Tudo bem? Queria que vocês ficassem à vontade com essa disciplina, que quisessem propor alguma dinâmica, alguma temática que vocês acham pertinente discutir, que vocês fiquem à vontade para isso, já que essa disciplina ela tem um papel, não é, de lidar com as atualidades, porque o mundo do trabalho ele é bem dinâmico, não é? Vocês devem ter observado isso. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que rolou até aqui e deixar acordado algumas coisas para o nosso terceiro bimestre. Até o momento, gente, no primeiro semestre a gente viu, né? Começou com a professora Samara, dando prosseguimento comigo, o perfil do profissional de sucesso, algumas características importantes, construção de empresas, não é? Estilos de liderança, a importância da comunicação, né? O ato de se comunicar, isso é imprescindível, reflexões breves sobre o trabalho contemporâneo, eu fiz com vocês, não é assim que eu cheguei, ferramentas importantes para incrementar as relações interpessoais, haja vista que o trabalho ele preconiza esse encontro, não é, com outras pessoas. Campos de trabalho de interesse de vocês, a gente fez esse levantamento para que a gente pudesse trazer questões referentes a esses campos que vocês se interessam, né, e isso a gente vai tentar dar conta nesse terceiro bimestre. Aspectos históricos do Dia do Trabalho, a gente passou pelo dia 1º de maio, a gente compreendeu um pouquinho o porquê dessa data, não foi? A inserção do jovem no mercado de trabalho, para alguns um desafio, né, mas vocês vão encarar essa experiência, não é? Então, a gente trouxe esse vídeo para a gente discutir um pouquinho. Os tipos de trabalho que existem, né, uma variedade imensa, uma multiplicidade de tipos, tá? A ideia da empatia no mundo do trabalho, né, de você se reconhecer no outro, de você cuidar também do outro, foi uma questão também que a gente travou e discutiu aqui, e a diferença entre trabalho e emprego, não é? Você fazer aquilo que gosta, daquilo que te dá prazer, que você tenha satisfação, não é? Mas para isso também tem uma série de questões que atravessam essas dinâmicas de trabalho, tá certo? E aí eu faço esse questionamento para vocês, gente. Vocês têm acompanhado os jornais, notícias sobre o trabalho? Eu trouxe algumas aqui interessantes, só para a gente deixar a curiosidade, não é? Fiz esse levantamento breve aqui na revista Veja e trago essa matéria, por exemplo, né? Segundo o Banco Mundial, o efeito da Covid, essa pandemia que a gente tem vivenciado hoje, em relação aos empregos aqui no Brasil, será de quase uma década. Então, para que a gente se recupere a patamares anteriores à pandemia, não é? A gente ainda tem aí uma longa jornada pela frente, tá? Existe essa previsão aí do Banco Mundial e isso a gente precisa estar atento, não é? Quais os espaços onde estão engajando a maior quantidade de trabalhadoras e trabalhadores, não é? Então isso a gente precisa estar atento, a gente precisa estar se atualizando. Outra matéria interessante, aqui de julho desse ano, não é? Todas essas matérias são bem recentes, são desse ano. Islândia, né, aumenta a produtividade com jornada de 4 dias por semana. Então a Islândia está dizendo aqui nessa matéria, né, que o país, a Islândia, ela aumentou a produtividade diminuindo os dias de trabalho. Olha que interessante isso, não é? Então são reflexões que estão na ordem do dia no mundo, não é? Outra matéria interessante, por exemplo, a diversidade, né? Há várias diversidades que a gente tem, e aqui especificamente no campo da orientação sexual, avança nas empresas, então ocupa mais espaços de trabalho, mas ainda não chega a cargos altos, né, a cargos de maiores remunerações ou de maior poder. Essa matéria é aqui de junho de 2021. Interessante isso também, não é? E aí uma matéria que até a gente discutiu um pouquinho nos tipos de trabalho, não é? Que é o trabalho infantil, tem também o trabalho análogo ao escravo, não é? Então o trabalho infantil no mundo aumenta pela primeira vez em 20 anos. A matéria agora é de 10 de junho de 2021. Então tem todo um cenário, não é? Tem todo um panorama que a gente precisa conhecer sobre o mundo do trabalho para que a gente possa lidar com ele, né? E também se inserir nesse mercado, tá? E também compreender como é que funciona essa dinâmica do trabalho, tá?
com consequências que não são tão boas, como essa do trabalho infantil, por exemplo. Né? Aí a gente precisa compreender o porquê que o trabalho infantil ele aumentou em 20 anos, foi em decorrência da pandemia, não é? A pauperização da população em razão dos poucos empregos, não é? Nessa pandemia, então é preciso refletir sobre isso. Tá? E a gente precisa estar sempre atento a essas atualizações. Então, eu recomendo que vocês tirem algum momento do dia de vocês para que vocês possam se atualizar. Tá? E se atualizar não somente em redes sociais, né? Apesar de haver perfis, não é, da imprensa, né, da grande mídia, dentro dessas redes sociais, mas também ficar atento às páginas, não é, as mais variadas, para que vocês compreendam como está funcionando o mundo do trabalho na contemporaneidade. Tá? Para esse bimestre eu pretendo trazer entrevista com profissionais, né, profissionais que vocês, oriundos do campo que vocês disseram, da sondagem que a gente fez, onde vocês querem trabalhar, pensam em trabalhar. Então fazer entrevistas com esses profissionais é uma atividade que eu estou pretendendo fazer no terceiro bimestre. Não é? Começar com aquela policial rodoviária federal, não é? A Rose, que ela já se mostrou disponível para isso, mas precisa ser liberado pela polícia para que a gente possa conversar com ela sobre isso. E outros profissionais também. Tá certo? E isso a gente vai dialogando no decorrer da nossa caminhada. E, paralelo a isso, a gente vai trazendo também ferramentas para o mundo do trabalho. Não é? Como é que vocês podem incrementar, não é, a dinâmica de vocês para que vocês possam acessar esse mercado de trabalho. Tá certo? Até a escolha, por exemplo, de uma universidade, caso vocês tenham esse desejo. Tá? Então a gente vai seguir trazendo ferramentas que tem no material de vocês, o material que vocês têm disponível sobre o mundo do trabalho. Tá? Aqui eu me despeço pedindo para que vocês sigam se cuidando, sigam atentos e atentas às recomendações sanitárias, tá certo? Utilizando a máscara, né? Fazendo a higienização das mãos, né? Mantendo o distanciamento social, tá certo? Para que a gente possa superar esse obstáculo. Tá? Da minha parte, me coloco à disposição de vocês. Né? A qualquer tempo vocês podem me acionar pelo WhatsApp e vamos continuar a dar prosseguimento com a nossa disciplina de mundo do trabalho. Fiquem bem e até mais.